Vamos lá então, pessoal. Já começou a nossa gravação da aula 1 do Enem, Arte Contemporânea. Só para lembrar vocês que esse tópico é um tópico recorrente no Enem nos últimos 5 anos, pela pesquisa feita, enquanto eu preparava essa aula para vocês. Eu sou o professor Everson, coordenador do Colégio Objetivo de Itapetininga, professor de Ciências Humanas e suas tecnologias. Tenho só alguns poucos 20 e tantos anos de experiência e assumi essa responsabilidade de dar essas aulas de História da Arte para vocês, para auxiliá-los a gabaritar no seu Enem. Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui. Sou um pouco novato na ferramenta. Aparentemente sim. Deixa eu ver aqui. Olha, assim ficou melhor, né? Então vamos lá? Tela grande, F5, o olho não ajuda, F5. Oh, vamos. Exibir a apresentação de slide do começo. Bora lá. Pessoal, arte contemporânea. Estamos falando posterior àquilo que aconteceu posterior à Primeira Guerra Mundial. Certo? Certo? Primeira Guerra Mundial, só para a gente ter um parâmetro. Primeira Guerra Mundial, falamos do quê? Falamos de um período 1914 a 1918, certo? Então, posterior ao que aconteceu nas artes, nas linguagens, a esse período. O mundo pós Primeira Guerra Mundial. Se eu ficar só preso nisso, eu vou ficar muito limitado. É preciso, numa outra aula eu posso falar para vocês. Estou olhando o tempo aqui, que daqui a pouco eu tenho aula também, tá bom? Então tem que ficar de olho no tempo aqui. Se a gente ficar só nesse período posterior a 1918, digamos assim, a gente fica muito limitado. É preciso entender o que acontecia no mundo anterior a isso, mas não vai ser nessa aula, tá? Só para a gente relembrar, a Primeira Guerra Mundial, ou uma guerra, ela não acontece do dia para a noite. Alguns líderes levantam e falam: não é que hoje eu estou afim de fazer uma guerra? Não. Tem todo um contexto e tem esses malucos que querem fazer guerra, mas tem todo um contexto. Então, nós vamos vir aqui, estamos vindo de um período onde muito daquilo da Belle Époque, que foi, mas não foi bem aquilo, foi para um grupo de pessoas, mas não para todos, sabe? Gente, arte contemporânea, a quebra de paradigma é o seguinte: é simplesmente trazer a arte para algo acessível, tá? Olha só o que nós tínhamos antes aqui. A tradição. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui a Vênus, tá bom? Se eu não me engano, é isso, tá bom? Nós temos aqui, olha só que pintura linda, até parece um ser humano de verdade. Nós vamos ter outras manifestações artísticas aqui, que é praticamente uma obra-prima. E o que trazia as artes nessa época renascentista até a era moderna? A mão do artista, a perfeição técnica, a estética contemplativa. Olha só, se você vê a Mona Lisa, aquele quadro, eu só conheço de ver nos livros, filmes e assim por diante. É tão perfeito, que a primeira pergunta que eu faço, as poucas vezes que eu tive acesso à arte tão refinada assim na minha vida, gente, é uma fotografia de uma época que não existia máquina fotográfica, muito menos as fotos digitais que nós temos hoje no celular, que é praticamente 100% vivo, né? Quando você faz uma selfie, quando você tira foto de um lugar, é 100% vivo o captou que está ali. E para quem viveu na minha época, eu tenho 48 anos de idade e tinha as máquinas fotográficas, era um retrato fiel da época. Quando você vê uma obra como a Mona Lisa, como o Nascimento de Vênus e tantas outras, falando das pinturas,
você fala, é uma fotografia que o cara fez isso apenas com tinta e pincel e uma tela, de tão perfeito. Tem aquela obra, A Pietà, a Virgem Maria segurando o corpo do Cristo crucificado, é tão real que até as dobras da roupa da Virgem Maria, retratada por um cara que não a conheceu, mas pela tradição, ele sabia como os judeus e os semitas se vestiam naquela época, mas tem até as dobras da roupa tem. E o que dizer da estátua de Davi, de Michelangelo, né? Onde ele olhou e falou, fala, de tão real que era. A mão do artista. E olha que eu tenho aqui do meu lado direito um urinol, um lugar de fazer xixi, banheiro masculino, viu, meninas? É assim que nós homens fazemos xixi no banheiro. O que eu tenho ali, gente? Um urinol, um silver tape ali mal colocado, não tem nem o cano para sair a água suja, as excretas sujas do urinol. E o que é? A cabeça do artista, a provocação intelectual. A pergunta, isso mesmo é arte? Na aula de hoje, usando exemplo aqui, eu fiz isso aqui, ó. Você tem o lixo. Isso aqui é um lixo. Para quem não sabe, é o lixo aqui do meu escritório. Eu estou aqui no meu escritório, aqui no colégio. Eu pego essa mesa, coloco o teclado do meu computador, a lata de lixo, a minha garrafa d'água e a caneca. Minha canequinha de café. Antes eu não tinha nada. Tinha uma mesa com um computador, uma garrafa. Tirei do nada, coloquei isso, escrevi bagunça na mesa. Everson, 31 de março de 2026. Passa a ser arte. Dica de ouro número 1 do Enem. Dica de ouro número 1 do Enem. Quando você vai ressignificar um objeto e tira ele da sua função social e dá uma nova significância para ele, é arte contemporânea. É um lixo. Aqui no chão, ele é um lixo. Função social do lixo, lixo. Eu jogo lixo, fica ali dentro. Uma xícara de café, função social, café. A mesa, função social. As minhas coisas do meu escritório. A garrafa d'água, função social. Armazenar água para beber quando tem sede. Tirei do lugar. E não necessariamente tem que estar bagunçado. Tirei do lugar. Coloquei aqui. Dei uma nova significância. Não vou chamar de bagunça, vou chamar a mesa. Coisas. Eu dei uma nova significância. Por quê? Eu quero tornar a arte acessível. Se a arte é uma expressão do homem, é uma forma do ser humano expressar sentimentos e assim por diante, é isso que eu quero trazer na arte contemporânea. Temos outros exemplos. Antes de trazer aqui para as definições, quando você vê lá no classicismo, lá na tradição, lá no Renascimento, até mesmo na era moderna, uma peça de teatro, falas rebuscadas, o público senta, assiste, a história acontece, inacessível. Em alguns casos, inacessível mesmo, tá? O público tá ali. Se ele também não tivesse ali, dane-se, a peça acontece. Uma peça de teatro contemporâneo, o público participa. Teatro de revista, o público participa. Teatro do Zé Celso, em São Paulo, nos anos 40, 50, 60, o público participava, a peça acontecia em volta às pessoas. Tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal, que eu não tenho muito tempo, que daqui a pouco eu tenho aula. Então, para a gente refletir um pouquinho. Só para a gente refletir um pouquinho. Olha que interessante. Mas aqui a dica 2 do Enem. Dica de ouro 2 do Enem. Dica de ouro 2 do Enem. Ó, comigo aqui, ó, nesse post-it falso aqui. A arte deixou de ser um produto para se tornar uma experiência inovadora. É, amiguinhos. Reflete nisso aí quando eu tomo meu café.
A arte contemporânea deixa de ser um produto final para se tornar uma experiência inovadora. Vamos a algumas definições? Um ponto de inflexão nessa conversa toda? Então, aqui eu tenho uma matriz 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 5. Ó, tá entendendo matemática? Jamais. Olha que interessante. A arte clássica e a arte moderna. Qual era o foco do artista? A estética, a técnica. O quadro da Mona Lisa. Uma obra de Rembrandt. Qual é o foco principal do artista na arte contemporânea? A ideia e o conceito. A mensagem. Qual que é a ideia aqui na tradição clássica, moderna? A mão do artista. Olha que lindo aqui, ó. É realmente. Você olhando assim, você fica em dúvida. Você fica em dúvida. É tão perfeito que é quase uma foto feita com o iPhone 39. A mão do artista. Perfeição técnica. A estética contemplativa. Você passa do outro lado aqui, um mijador, um mictório, um urinol. A cabeça e a provocação. É isso. Tá? O público na arte clássica, na arte moderna, o público tem que ir, eu tenho que chocar não, o público tem que ir até onde está a obra e ficar contemplando. Nunca fui. Um ou dois amigos, ou três, não sei, eu quero ver de cabeça uma amiga e um amigo, um casal de amigos, já estiveram no Louvre, e uma outra colega, então são três, já estiveram no Louvre. E eu vou ser sincero para vocês. Quando fala de Mona Lisa, eu penso que é um quadro grande. Muito grande. Só estou vendo o tempo aqui, viu, gente? Que eu tenho um certo tempo. Um quadro muito grande. Imagino eu, uns 2 metros por 1,70. É. Ignorante até falar assim. Não. Ou aqueles quadros, quem é mais velho vai lembrar, aqueles quadros grandões que tinham nas casas. Às vezes tinha o casamento do pai e da mãe, a foto dos avós, ou da bisavó, do bisavô, e um quadro nosso, sei lá, de 1,5 m por 1,5 m. E aí esses colegas disseram que lá no Louvre, uma fila do diabo para ver um quadrinho pequenininho. Minúsculo, inclusive protegido, tal, que você vê de longe. Mas era isso. Agora imagina quando essa obra foi feita e tantas outras. A contemplação passiva. Eu paro ali e fico contemplando aquela obra de arte. Claro, com toda admiração, porque é belo, porque é bonito. Na arte contemporânea, interação e imersão. É só você olhar. É só você perceber. Daqui a pouquinho vamos falar sobre Banksy, um cara que faz as suas pinturas no muro de Londres, Paris, não sei, tá? É a imersão. Materiais: tinta, mármore, telas. Materiais utilizados na arte contemporânea: o lixo, o corpo, a tecnologia, a rua. Dica de Enem 2.1. Eterna, uma duração eterna. Essa obra de Botticelli aqui, Sandro Botticelli, sei lá quando ela foi pintada, há muito tempo no Renascimento, e ela está em algum lugar, olha só, lá da Renascença, século 14, 15. Nós estamos no 21, e ela está em algum lugar exposta e vai durar muito mais tempo, se Deus quiser. As obras da arte contemporânea, efêmera, vive como registro. Olha só um pouquinho de história. Pós-Segunda Guerra. Arte contemporânea, a gente pontua pós-Segunda Guerra. Por quê? Porque Primeira e Segunda Guerra, meus amigos, os movimentos, o pensamento, não foi um erro, um lapso, não. Pós
Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra, o que nós temos logo em seguida? Hein? A crise de 29. E aí a ascensão de regimes totalitários, que eu não vou perder meu tempo tocar tambor para idiota sambar aqui, não. Aí você tem a desgraça da Segunda Guerra. E aí você tem uma sociedade que, digamos que, de certa forma, está um pouco descontente nas suas instituições. Porque é só você entender que eu falo isso em aula, é uma provocação para você. Hoje em dia, quando falamos de Segunda Guerra, criticamos muito o bigodinho lá, o desgraçado do Adolfinho desgraçado, só que ele saiu na capa da Forbes, né? Ele saiu como um dos homens, na época, mais... tipo, homem do ano. Pesquise, tá? Ele tirou foto do Dalai Lama. Então, assim, fez. Maldito, sim, mas colocamos lá. E as instituições que os colocou, porque eram mais de um, o fascista e o nazista e tudo mais, foi a mesma instituição que depois quis bater. Então, a sociedade tinha um trauma e questionamento das instituições. O que vem? A reconstrução do mundo, principalmente as nações que entraram em guerra, pós-Segunda Guerra. Eu preciso reconstruir. Não vai viver naquela desgraça de cidades bombardeadas. Então, a era industrial e a produção em massa. Precisamos produzir. Automaticamente, nós temos a ascensão da cultura de massa, a globalização e as novas tecnologias. Posteriormente, a era da informação, que é onde nós já vivemos, né? A maioria de vocês, alunos aí, quem é 30 menos, nasceu na era da informação. Quem é 30 mais, estava migrando da era da informação analógica para a informação digital. Então, automaticamente, a arte, se você pensar, seres humanos fazem arte, conversar, encontrar com um amigo na padaria, tomar um café e bater um papo, contar um caos, é arte, tá bom? Você sentar e vai fazer uma brincadeira com seu amiguinho, e você que é do ensino médio, cata um bonequinho, um boneco palito, faz uma cabecinha, um pauzinho assim, é o corpinho, outro pauzinho é o pé, outro pauzinho é o pé, outro pauzinho é a mão, outro pauzinho é a mão, dois zoinhos, tá, escreve. Ê, Corinthians! É arte. É arte. Declamar uma poesia para Morena é arte. Cantar um modão sertanejo, por mais que você não goste, e dependendo do tipo de música, não é ruim mesmo, mas é arte. A arte precisou mudar o objeto da ideia para a ideia. A sociedade mudou. Pós-Segunda Guerra, a sociedade que vem pós-Segunda Guerra é a sociedade que valoriza 100% a ideia. Tá bom? Acompanha comigo. Agora, dica 3. Dica 3 de ouro do Enem. Passo 1. A pergunta: o quê? A aparência e o conceito. O quê? Olha que interessante. Antes você tinha quadros, esculturas, peças de teatro, expostas em algum lugar. Você tinha que ir até o teatro, sentar na plateia, ficar ali quietinho, contemplando, mas de longe. Não deixa de ser lindo. O teatro é uma das coisas mais lindas do mundo. De longe. Você ia a uma exposição de esculturas. Esculturas expostas, uma certa distância. Tinha um porquê e tinha um abstrato. E você tinha que adivinhar o que o escultor fez ali. Às vezes não. E você ficava olhando. Agora muda. Instalações, por exemplo, as salas espelhadas de Yaoi Kusama. Vamos pesquisar depois? Yaoi Kusama. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vi na pesquisa essas obras espelhadas. Uma sala de espelhos. Tá? Passo 2. Ressignificação. Como? Como? Transformar o comum em extraordinário.
Material inusitado, o lixo, a luz, a calçada. E o passo 3, o porquê, a crítica social. Ele quer dizer alguma coisa e ele quer fazer uma crítica social. Crítica social. Crítica social. Opa, engasguei. Mas sem ter cunho político. É uma crítica social. É um grito político, mas não aquele político de partidarismo e tal. É um grito político de que eu sou daqui, eu pertenço a isso aqui. E o que eu estou falando tem uma significância, tá bom? Próximo. Aqui, ó. Isso aqui eu citei na aula hoje. Nós temos aqui, meus amiguinhos, duas réplicas da Mona Lisa. Essa aqui, meio alaranjado, meio amarelado, ele fez, o autor, o artista, ele fez com ketchup. Você lembra a Mona Lisa? Com ketchup. Aqui, ele fez com geleia de morango. O quê? O ícone sagrado, o ícone supremo da alta cultura e tradição clássica europeia, a Mona Lisa. Que ele retratou como? Usando a cultura de massa americana. Alimentos do cotidiano, baratos, descartáveis. Por quê? Porque ele quis fazer uma colisão entre o erudito e o popular. Ele não quis dizer que é uma porcaria ou desmerecer a obra A Mona Lisa. Jamais. Mas ele quis dar uma nova síntese para isso, uma nova significação, uma nova significância para isso. Ele quis dizer que aquela obra de arte, no caso aqui, a Mona Lisa, por mais perfeita e é um ícone, é da alta cultura, da tradição clássica europeia, é um ícone. Em qualquer lugar do mundo que você levar aquilo, assim como o Pelé, assim como os Beatles, todo mundo vai saber. Ele quis dizer que sim, é um ícone da cultura pop, da alta cultura europeia. Mas ele quis tirar a sacralidade daquilo. Ele quis dizer o seguinte: tá bom, na época, os artistas da época, como o Da Vinci, fez a Mona Lisa com pincéis e tintas especiais, luz e cor e óleo e não sei o quê. E ele utilizou materiais banais do dia a dia para construir ponte, para fazer uma reflexão profunda sobre o consumo humano. Entendeu? O consumo humano é tão iconoclasta e tão importante, esse consumismo nosso, que eu vou fazer uma Mona Lisa de mostarda ou de geleia de morango. Vamos lá? E aí nós temos o espectro da interação. Olha que interessante aqui, meus amigos. Aqui eu tenho, para a gente pensar um pouquinho, a transição do que nós tínhamos lá na arte clássica e na arte moderna para o que nós temos como arte contemporânea. Acompanha comigo aqui a minha esquerda aqui, ó, uma pessoa admirando uma obra. Eu tinha um certo isolamento. O público é isolado da obra. Contemplação pura. Eu fico ali olhando, admirando. Tem toda uma técnica, tem toda uma arte, tem toda uma beleza. Sim. Aí nós vamos, o ser humano começa a pensar um pouquinho. E nós estamos na era das ideias. Então as obras passam a ter grandes formatos. E o público quer compartilhar e sentir o espaço. É o público que contempla essa arte, está imergindo, tendo uma imersão, imerso nessa obra de arte. À minha direita aqui, eu já tenho uma performance. O público é o artista. Ele interage, ele entra dentro da obra. Meus amigos, esse número 2 aqui do centro, você quer que eu te dou um exemplo? Eu falei muito do teatro, né? Porque entre várias expressões artísticas, teatro, cinema, literatura, mas não é a minha aula. Teatro, cinema é uma das que eu posso falar que eu mais interagi. Pintura, escultura, muito pouco. Do interior, para ir até São Paulo, para ver, muito, não é tão acessível assim. Poucas vezes em museus quando eu morei
próximo a Ribeirão Preto, as poucas vezes que eu fui lá. Mas eu quero dar um exemplo para vocês de você entrar dentro da obra. A hora que eu falei teatro, talvez para você pode parecer um pouco pode parecer muito abstrato. Na peça Cats, no musical Cats, eu nunca assisti ao vivo, só vi na TV. Os artistas, vestidos de gato e com todo um contexto, andam pela plateia. Mas isso é na Broadway ou em outros locais, nas grandes capitais do Brasil ou do mundo que se apresentou. Mas você quer um exemplo de algo bem próximo de nós, bem popular, bem próximo de nós? Pensa como era ir ao cinema há 20 anos, há 25 anos. Como era ir ao cinema? Você sentava, o filme na tela, lá adiante, ou assistir em casa, no videocassete, tal. Que seja, eu sou da época do videocassete, depois do DVD, assim, você assistir lá adiante. E como que é hoje? Qual a experiência que traz? Você tem óculos 3D, cinema, eu fui, nunca passei mal, eu me senti meio estranho no ninho. Você coloca o óculos, tá? Tem cinema que você deita, tem cinema que a cadeira treme, é uma cena de queda, você cai junto. Tal. Gente, você está entrando dentro do filme. Antes você assistia o filme e o artista vinha, um filme de ação, pulava com a moto, assim, ou de carro e caía numa ribanceira e tal. Você ficava imaginando a sensação. E hoje, eu vivi essa transição. Você punha o óculos 3D, você via aquilo. E hoje, dependendo da sala de cinema que você for, você sente aquilo. Gente, arte contemporânea. Terminando, e o fluxo do efêmero. A ideia existe, o conceito é elaborado, desafia o espaço do museu, tal. A obra ocorre, uma intervenção na rua, na natureza, nós vamos chamar de land art, ou uma performance no corpo, né? E acontece no tempo presente. A obra desaparece. Se é a obra feita no muro, o tempo, a chuva, a água lava o muro, o desgaste acaba com aquela pintura, tá? E acabou a rejeição da comercialização do produto. A arte deixa de ser um produto, mas o registro sobrevive. Fotografias, a sua própria experiência que você visualizou e guardou aquilo na sua mente. Tá bom? As vanguardas que nós temos aqui, já terminando. Ó. Eu tenho aqui a pop art, o minimalismo, a land art e a arte povera, ou arte pobre. Então vamos lá. O material principal, natural, bruto, no caso aqui o muro, ou industrial sintético, no caso aqui adesivos e pinturas, tá bom? Qual que é o alvo da crítica? O mercado de arte e a sociedade do consumo. Qual é a graça da pessoa pegar esse muro aqui, onde você tem em qualquer cidade um muro velho, desgastado? Deixa eu ver se não está dando meu horário. Tem ainda um tempinho. Daqui a pouco, 7h10, começa a minha aula. Você tem aqui um muro desgastado, qualquer cidade tem aquele muro velho, de um prédio velho, e a pessoa vai lá, faz uma pintura, um escrito. Gente, e os grafiteiros? Vai lá, faz um grafite muito bonito, mas sabendo que com o passar do tempo, a erosão, chuva e tudo mais, vai acabar aquilo. Arte pobre. Pobre de materiais, não é pobre de conteúdo. Cada movimento escolheu uma arma para romper com o modernismo. E aqui nós temos a pop art, símbolos da cultura de massa, o alvo, o excesso da sociedade capitalista, e o paradoxo, criticava o consumo, mas se alimentava da indústria cultural. Quem nunca viu esta imagem aqui do Elvis e de Marilyn Monroe totalmente descaracterizada? Quem nunca viu essa lata de sopa escrito sopa de Andy Warhol? O minimalismo, mínimo de recursos, geometria simples, cores puras, material industrial. Qual é o alvo? O excesso emocional. Tá bom? E aqui nós temos aqui, rapidinho, armas de escolha, terra e simples. Land art, arte da terra. Foge do museu, feito em espaços maiores, gigantescos. Feito com rocha, terra, folha, madeira, fusão da arte, da natureza com a arte. Qual é o desafio? É totalmente efêmero. Fiz,
Ou você vai ter essa lembrança através de um registro fotográfico, ou não vai ter. Vai ficar na tua memória. Anos 60 na Itália, arte povera ou arte pobre. Empobrecer a arte, usar material mais simples e rústico possível, material sem valor comercial, pedaço de papel, pedaço de caixa. Mas, diferente do que você pensa, era para combater a reflexão do valor comercial e a efemeridade do produto artístico. Arte conceitual, a reflexão acima da contemplação. E aí você tem Duchamp com aquele mictório que eu coloquei lá atrás. Vamos voltar aqui? Aqui, ó. Duchamp com esse mictório, tá? Ou você tem também o grupo Fluxos contra a comercialização. Pergunta, isso é importante. O que define o fazer artístico? A ideia é a obra. Tá bom? Arte urbana, o encontro do cotidiano. O espaço público, a arte encontra o caminho das pessoas, a dinâmica é efêmera, interativa, altamente política, criticando economia e sociedade. E os ícones, Banksy na Inglaterra, os gêmeos no Brasil, Stencil, Lambi Lambi. Lambi Lambi são, você já deve ter visto na cidade, principalmente no centro, você vai, o que você vê muito são folhetos pregados nos postes, assim, empreste dinheiro, pergunte-me como, perca peso, pergunte-me como, amarração do amor. Então, tira isso de propaganda desses serviços, se é que eu posso chamar isso, e pensa assim, eu fui lá, fiz alguns desenhos e imprimo 500 cartazes e saio pregando nas paredes. Atividade mental, o manifesto do objeto. O que eu acabei de falar para vocês agora há pouco aqui, meus amigos. Tá? O que eu fiz aqui com o lixo, aqui nesse slide, esse último slide, uma garrafa. Eu tiro a função original do objeto, eu renomeio. Antes era uma garrafa vazia, agora eu vou chamar o último gole. A garrafa vazia num universo cheio de concepções do nada. Olha, o próprio título não te leva a nada. E eu vou justificar isso. É uma garrafa vazia de conceitos, vazia de coisas, num universo cheio do quê? Cheio de ideias, cheio de afirmações que não nos levam a nada. Coloco a garrafa aqui. Pronto. Eu acabei de aplicar uma arte conceitual. Acabou. O celular. Eu pego o celular, desinstalo tudo que está no meu celular, desligo e ponho. E coloco. A tela do nada. É um celular desligado, não está nem quebrado. É o meu. Depois que acabar a exposição, eu vou catar e vou levar embora. Eu vou catar e vou ligar. Alô, me manda o Uber, tá? Mas o que é isso? Peguei um objeto, tirei a função social. A função original dele é o quê? Telefonar, acessar, celular. Tirei, mudei de o celular e as telas influenciando o pensamento moderno. Tirei isso, coloco. A tela do nada trazendo o vazio das telas. O objeto do nada trazendo o vazio das telas. A tela vazia do objeto do nada. Justifico. Esse objeto me prende o dia todo, mas quando ele desliga, nem eu me prendo nele. Pronto! Acabou. Arte conceitual. Pulo do gato, terminando. Objeto comum. Material, o lixo. Um novo contexto, o espaço. A ressignificação, crítica social. Beleza? Belezinha? Espero que vocês tenham curtido a aula. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Cá estou mais um dia. Volto em breve com mais uma aula conceitual para o seu Enem, para o seu vestibular, para a sua Unesp, para a sua FUVEST, para algum exame vestibular que você venha prestar. Ou, quem sabe, para a gente trocar ideias. Um beijo no coração. Tchau. E foi, Leo.